Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento de meditação. Caríssimos e caríssimas, é hora de abrirmos o nosso coração para Deus. Liturgia da Palavra, veiculada na Igreja Católica, em suas celebrações no mundo inteiro. 2 de abril de 2020, quinta-feira da quinta semana da Quaresma. 2 de abril de 2020, quinta-feira da quinta semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa e no rito da celebração temos o prefácio Paixão 1 e ofício do dia. Antífona da entrada. Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que por meio de sua morte recebam os eleitos a herança eterna que lhes foi prometida. Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Oração do dia. Rezemos. Assisti, ó Deus, aqueles que vos suplicam, e guardai com solicitude os que esperam em vossa misericórdia, para que, libertos de nossos pecados, levemos uma vida santa e sejamos herdeiros das vossas promessas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 17, versículos do 3º ao 9. Naqueles dias Abraão prostrou-se com o rosto por terra, e Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre, uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre, e eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. É o Salmo 105, versículos do 4º ao 5º, do 6º ao 7º, do 8º ao 9º, o refrão 8º A. O Senhor se lembra sempre da aliança. Vamos repetir? O Senhor se lembra sempre da aliança. Procurai o Senhor teu Deus e teu poder. Buscai constantemente a tua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos: o Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 8, versículos do 51 ao 59. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Repitamos.
Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Oxalá ouvisseis hoje sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Salmo 94, versículo 8. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus. Aliás, deixa eu me benzer primeiro. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. É sempre costume fazer essa bênção antes de começar a ler o Evangelho. Então, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, e os profetas também, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, eles pegaram as pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Jamais provará a morte. João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Dentro da condição humana, a morte é experimentada como um fim inevitável. Para muitos, ela é o fim de tudo. Todos os sonhos e as esperanças humanas acabam por ela aniquilados. Esse destino tem como definição a conhecida frase do Gênesis, que fazia parte do ritual da quarta-feira de cinzas: lembra-te, homem, que és pó, e ao pó voltarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. No entanto, a própria Escritura acena com a possibilidade de escapar à morte quando nos coloca em uma encruzilhada, com uma escolha à nossa disposição. Vê que eu hoje te proponho a vida ou... Retificando, vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, viverás e te multiplicarás. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, certamente perecereis. Deuteronômio, capítulo 30, versículos do 15 ao 18. Igualmente, o salmo que serve de pórtico para o saltério nos fala de dois caminhos: a lei do Senhor e o caminho dos maus. No primeiro,
a árvore sempre verde, carregada de frutos. No segundo, a palha seca que o vento leva. Salmo 1. É fácil interpretar estas passagens apenas do ponto de vista moral, considerando a recompensa dos bons e o castigo dos maus. Mas elas seriam mais tarde iluminadas pelas palavras de Jesus neste Evangelho de São João. Se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte. João capítulo 8, versículo 52. A palavra de Deus, isto é, o próprio Jesus Cristo, se autodefine como caminho, verdade e vida. Se aderimos a ele, passamos pela barreira da morte, como quem se projeta na vida definitiva, quando já haverá nem luto, nem pranto, nem dor. Então, não haverá luto, nem pranto, nem dor. Apocalipse 21, capítulo 4. E a própria morte será obrigada a devolver os seus mortos. Apocalipse 20, capítulo 13. A consoladora lição de Jesus é que a comunhão do homem com Deus irá conduzi-lo à imortalidade. Olha que bonito esse trecho. A consoladora lição de Jesus é que a comunhão do homem com Deus irá conduzi-lo à imortalidade. Por natureza, somente Deus é imortal. Thanatos. Mas o homem que entra em simbiose com o Filho de Deus passa a viver seu caráter de imortalidade. Já não sou eu que vivo, é Cristo quem vive em mim, disse o apóstolo dos gentios, São Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Na Igreja Católica, com o sacramento da Eucaristia, quando somos alimentados pelo corpo e pelo sangue de Cristo, esta promessa atinge seu ponto mais alto, o clímax, o cume. E não se trata de alguma interpretação piedosa, mas de uma promessa ouvida da boca do próprio Senhor pelos primeiros apóstolos. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Aquele que de mim se alimenta viverá por meio de mim. João capítulo 6, versículos 53 e 57. Duas fontes de vida eterna, a palavra de Deus e a Eucaristia. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Senhor, dai-nos sempre deste pão. João capítulo 6, versículo 34. Bem, vamos ao santo do dia. Vamos ver qual é o santo que nos protege, que intercede por nós. Olha, eu gravo essas imagens para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Da minha parte, podem divulgar livremente. Quanto mais vocês quiserem divulgar, podem ficar à vontade. Porque foi Jesus quem mandou. Meu Deus me mandou fazer isso. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Agora, o texto que eu vou ler é do padre Evaldo César de Souza, que escreveu para o site a12.com. Então, vamos lá? 2 de abril é dia de São Francisco de Paula, um santo conhecido, muito conhecido. Tem santos que a gente às vezes vê falar muito pouco, mas esse não, esse é muito conhecido. 2 de abril é dia de São Francisco de Paula. No dia 27 de março de 1416, numa família de lavradores, um menino que recebeu o nome de Francisco, em homenagem ao pobrezinho de Assis, e sua família, muito religiosa, foi o berço de uma esplendorosa vocação. Aos 11 anos, Francisco foi viver. Deixa eu retificar aqui, me parece que não ficou muito bem explicado. No dia 27 de março de 1416, nasceu, numa família de lavradores, um menino
Ele recebeu o nome de Francisco em homenagem ao pobrezinho de Assis, São Francisco de Assis. Sua família muito religiosa foi o berço de uma esplendorosa vocação. Aos 11 anos, Francisco de Paula foi viver no convento dos franciscanos. Francisco começou a observar a regra com tanta exatidão que se tornou modelo até para os frades mais experimentados nas práticas religiosas. 2 anos depois, vestiu o hábito. Sua vida no convento franciscano foi cercada de prodígios. Encarregado da cozinha, Francisco colocou os alimentos na panela e esta sobre o carvão, esquecendo-se, contudo, de acendê-lo. Foi, depois, para a igreja rezar e entrou em êxtase, esquecendo-se da hora. Quando alguém que passara pela cozinha e vira o fogo apagado, chamou, perguntando se a refeição estava pronta, Francisco de Paula, sem titubear, respondeu que sim. E chegando à cozinha, encontrou o fogo aceso e os alimentos devidamente cozidos. Algum tempo depois, nosso jovem teve que retornar para a família, pois estava com uma grave enfermidade nos olhos. Junto com seus pais, pediu para que São Francisco de Assis o ajudasse a ficar curado. Assim, aos 13 anos, curado de sua enfermidade, Francisco foi se dedicar à oração contemplativa e à penitência nas montanhas da região. Viveu por 5 anos, alimentando-se de ervas silvestres e água, dormindo no chão, tendo como travesseiro uma pedra. Fundou, primeiro, um mosteiro, e com isso consolidou uma nova ordem religiosa que deu o nome de Irmãos Mínimos. Irmãos Mínimos. Seu lema era Quaresma Perpétua, o que significava a observância do rigor da penitência, do jejum e da oração contemplativa durante o ano todo, seguida da caridade aos mais necessitados e a todos que recorressem a eles. Francisco passava as noites em prece. Seu hábito era de um tecido grosseiro que ele portava de dia e de noite, seu rosto sempre tranquilo e ameno, parecia não se ressentir das austeridades que praticava, nem dos efeitos da idade, pois era cheio, sereno e rosado. Sua fama de possuir dons de cura, prodígios e profecia chegaram ao Vaticano e o Papa Paulo II resolveu mandar um comissário pessoalmente averiguar se as informações estavam corretas. Sabiamente, o comissário papal constatou que Francisco de Paula era portador de todos esses dons. Olha que coisa bonita. Uma investigação papal para termos a certeza do nosso santo, dos dons. Depois, o Papa mandou que Francisco de Paula fosse à França, pois o rei Luís XI estava muito doente e desejava se preparar para a morte ao lado do famoso monge. A conversa do rei foi extraordinária. Antes de morrer, restabeleceu a paz com a Inglaterra e com a Espanha e nomeou Francisco de Paula diretor espiritual do seu filho, o futuro Carlos VIII, rei da França. Ele morreu aos 91 anos de idade. São Francisco de Paula, aos 91 anos, viveu muito. A fama de sua santidade só fez aumentar, tanto que 12 anos depois, em 1519, o Papa Leão X autorizou o culto de São Francisco de Paula, cuja festa litúrgica ocorre no dia de sua morte. Suas devoções particulares consistiam em cultuar o mistério da Santíssima Trindade, da Anunciação da Virgem, da Paixão de Nosso Senhor, bem como os santíssimos nomes de Jesus e Maria. Reflexão, uma história muito bonita, hein? Essa biografia de São Francisco de Paula. Vamos lá, então, a reflexão. Não houve jamais mal, por maior e mais incurável que parecesse, que pudesse resistir à sua voz ou ao seu toque,
Acorria-se a ele de todas as partes, não só um a um, mas em grandes grupos, a centenas, como se ele fosse o anjo Rafael e um médico descido do céu. E segundo o testemunho daqueles que o acompanhavam ordinariamente, ninguém jamais retornou descontente, mas cada um bendizia a Deus de ter recebido o cumprimento do que desejava. Oração. Rezemos. Ó Deus, só vós sois santos, e sem vós ninguém pode ser bom. Pela intercessão de São Francisco de Paula, dai-nos viver de tal modo que não sejamos despojados da vossa glória por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar. Esteja pronto. Arrependa-se dos seus pecados e peça perdão a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Shalom.